Ok, Vini Paz, estou aqui ao vivo no Instituto Sal novamente, quinta-feira, 5 horas da manhã, para fazer uma leitura e estudo bíblico do livro de Amós. Estamos lendo e estudando versículo a versículo o livro do profeta Amós. E recomendo muito que, se você perdeu, preste aqui atenção, se você perdeu as lives anteriores, não tem problema, está tudo gravado em nossas redes sociais para você acessar e assistir e mergulhar de maneira profunda no livro de Amós, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, existem duas formas, na verdade existem muitas formas de você ter acesso a isso, aqui pelo Instagram, pela nossa página no Facebook, mas vou recomendar duas possibilidades. A primeira é você entrar no nosso canal Instituto Sal, lá no YouTube, ir na playlist do livro de Amós e lá tem todos os vídeos, todas as lives gravadas para você. E a segunda, talvez mais fácil ainda, é você dar um cliquezinho aí no direct, manda uma mensagem para mim com o seu e-mail, que eu vou te mandar na sua caixa de entrada a playlist para você ter acesso quando quiser, tá bom? Então combinamos assim? Você que está me assistindo, pode colocar aí no direct, dá um cliquezinho e manda seu e-mail para mim que eu me comprometo a enviar para você a toda a playlist desse estudo, tá bom? Se você quiser colocar no comentários também, pode comentar, pode colocar, mas ficará difícil para eu ver depois, tá bom? É melhor você mandar no direct, ok? Muito bem. Estamos estudando o livro de Amós, estamos no capítulo 6, o capítulo onde vai falar do juízo, né? O juízo do Senhor chegando principalmente aos ricos, principalmente aos nobres. E aí nós, a partir disso, conseguimos entender o porquê Jesus vai dizer lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 29, que dificilmente um rico entrará no reino de Deus. O capítulo 6 é uma repreensão do Senhor aos nobres de Israel. Lembra, Reino do Norte. Não vou aqui explicar a diferença Reino do Norte e Reino do Sul, porque já fiz essa explicação. Então, essa repreensão do Senhor aos nobres do Reino de Norte, porque eles acumulavam riqueza. Não tem nenhum problema em ser rico, o problema é o acúmulo da riqueza sem a distribuição aos mais necessitados. Então é essa repreensão que Deus faz a quem tem muito recurso e não distribui com aquele que necessita. Deus abomina esse tipo de prática, Deus abomina esse tipo de coração. Tá certo? Muito bem, vamos à leitura então do capítulo 6 do livro de Amós, versículo a versículo, ok? Então vamos lá. Versículo 1. Ai dos que repousaram em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, aos quais vem a casa de Israel. É que Deus deixa claro a direção dessa profecia, a direção dessa palavra. Obviamente, todo o povo acaba sofrendo a consequência dos seus atos, né? O reino do norte estava tomado por idolatria, por práticas religiosas totalmente contra os princípios do Senhor, até a prática de orgias durante seus cultos, orgias sexuais mesmo, mas principalmente a maior repreensão do Senhor era contra a riqueza absurda de alguns e a falta de assistência àqueles que precisavam, certo? Bom, para que Deus deixa claro, né, essa direção da palavra aos nobres de Israel. Passei a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores do que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Bom, a nação de Israel sim era para ser a luz entre as nações. A nação de Israel era para ser vista e testemunhada pelos reinos circunvizinhos como aquela nação exemplar, uma nação que não fora somente abençoada por Deus, mas se comprometia com esse Deus que o abençoou. E agora seria semelhante a todos estes reinos que também foram subjugados pela Síria, e alguns desses, como Gate, dos filisteus, que foi subjugado até mesmo pelo rei Uzias de Israel nos seus tempos de glória, certo? Então, assim como nações foram subjugadas, agora o reino de Israel, o reino do norte, também será subjugado. Verso 3: Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência. Esse dilatais, essa palavra que quer dizer assim, distante. Vós que
acham que o juízo, né, que essa justiça está distante de chegar. Não, na verdade a justiça está próxima. E viver como se a justiça estivesse distante, ou uma palavra até para nós nos dias de hoje, viver como se o dia do Senhor estivesse distante, nos leva a viver uma prática, uma vida de imprudência, uma vida de condição de conformidade, de estar confortável, de estar em conformismo com o pecado. Ao invés de nós corrermos para uma vida sem fermento. É aquela questão do fermento do pão lá no Egito, né? Quando a trombeta soar para sair do Egito, é a mesma trombeta, é o mesmo sentido da trombeta soar quando Jesus está voltando, não vai dar tempo de esperar o pão fermentar, entende? A vida tinha que ser assim, ó, mudada ao estalar dos dedos. É essa a analogia que Deus está fazendo. Não viva como se o juízo estivesse distante, viva como se o juízo estivesse perto de você. Verso 4: Que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, os bezerros do meio da manada. O marfim era muito precioso na época, valia muito dinheiro, e o marfim poderia ser usado para suprir a necessidade de matar a fome de um povo. E eles não, eles utilizavam o marfim para recursos próprios, para ganância, para luxúria, para mostrar suas riquezas. E aí Deus, então, abomina isso, como eu já disse. Que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos musicais como Davi. Davi foi um grande adorador do Senhor através da sua harpa. Davi tocava seus instrumentos em adoração a Deus, e aqui o povo achava que fazendo a mesma prática estava com o mesmo coração. A diferença é que o coração de Davi era um coração contrito e desejoso de se arrepender a todo instante pelo Senhor. É interessante como Deus chama Davi como o homem segundo o seu coração. O homem segundo o coração de Deus não é um homem que é irrepreensível, não é um homem que está livre do pecado. Isso somente na nossa ressurreição. Só na nossa ressurreição estaremos livres do pecado. Mas um homem segundo o coração de Deus é um homem que, quando peca, ele se arrepende. Ele bota a sua cara no pó e clama pelo perdão do Senhor. Ao contrário do que a nação de Israel fez. Não se converteu a Deus. Não elevou o seu coração a um coração de estado contrito e arrependido. E aí Deus vai então dizer: não adianta tocar as suas harpas querendo me adorar como Davi. O coração de vocês é um coração endurecido. Daqui a pouco a gente vai ver quanto esse coração era endurecido. Verso de número 6. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com os mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Aqui Deus também dá uma repreensão no sentido de que eles não se confortavam mais com as pequenas coisas. O beber vinho na taça ou na caneca não era mais suficiente, eles precisavam aqui de grandes taças, né? E o óleo mais caro, que era usado para simplesmente saúde e medicinal, né? Saúde medicinal, agora era usado para seus corpos ficarem mais brilhosos, enfim, era usado mais para algo pessoal, algo em torno da luxúria, na questão do sexual até, né? E não era mais usado para os fins naturais ou fins de princípios princípios a partir do Senhor, né? Um ungimento do óleo para a cura, né? Para a cura física. Bom, verso de número 7. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Aqui Deus está dizendo: olha, não adianta, o meu juízo já está proferido. E quando sai da boca de Deus, sai por um propósito, para ser cumprido. Quando da boca do Senhor sai uma palavra, essa palavra ela deve ser cumprida. Essa palavra será cumprida. Israel seria entre os primeiros, porque Judá, o reino do sul, posteriormente também receberia o juízo do Senhor através do cativeiro babilônico, certo? E verso de número 8: Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos. Olha quanto é sério isso.
tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo que nela há. Um pouquinho antes, nós vimos que Deus repreende aqui os nobres por não se importarem com a ruína de José. É como se fosse, e eles estavam ali regozijando-se, né? Bebendo em taça de vinho, comendo cordeiros gordos. Deus faz uma alusão lá no Gênesis, quando os irmãos de José colocam José numa sepultura, simbolizando a morte de José, e eles ao redor comem, não se preocupando com a ruína de José, e depois acabam vendendo José como escravo. E agora este povo seria vendido por Deus, entende? Seria vendido por Deus como escravo. Veja como os livros se conectam, como a mensagem ela é uma só e começa a se conectar. Bom, e acontecerá que, verso de número 9, ficando o resto 10 homens em uma casa morrerão, não terá jeito, todos irão perecer, do mais novo ao mais ancião. E alguém tomará o seu tio ou o que queima para levar os ossos para fora da casa, e dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo? E ele dirá, ninguém, e dirá a este, o Senhor: cala-te, porque não podemos fazer menção no nome do Senhor. E aqui Deus diz como será. Em uma casa não sobrará ninguém. Para você ter uma ideia, quando ocorria uma tragédia, principalmente por praga, naquela época, e morriam todos os homens da casa, era dever de um parente ir lá e retirar os ossos, retirar os corpos e queimar. E aqui Deus diz o seguinte: o único que viria retirar esses corpos seria o tio, ou seja, olha a distância parentesca. Não é o pai, não é o avô, é um tio. Isso simbolizando que não importa, todos de uma casa pereceriam, entende? E aí, quando esse parente leva os corpos, eles precisavam ser queimados, né? O culto religioso, né? O culto fúnebre de velar um corpo, no caso, era através da chama, né? Através de queimar o corpo e tal. Depois havia um regozijo, clamavam-se o nome do Senhor. E aqui Deus está dizendo: não será permitido clamar o meu nome nesse momento de juízo. Inclusive as pessoas teriam medo de clamar o nome de Deus, porque o juízo seria tão grande, seria tão tenebroso, que as pessoas inclusive teriam medo de clamar a Deus e Deus ouvir e vir, entende? De tão pavor que as pessoas teriam no dia do juízo. Esse livro de Amós se conecta muito com o livro do Apocalipse, com a grande tribulação. Para onde? Verso de número 11. Porque eis que o Senhor manda e será ferida a casa de quebraduras e a casa pequena de fendas, a casa grande de quebraduras e a casa pequena de fendas. Ou seja, não seria poupado nem o mais rico e nem o mais pobre. Todos passarão pelo dia do juízo. Todos, absolutamente todos. Bom, que deixa grandes sinais também para a grande tribulação, né? Quem passará pela grande tribulação lá em Apocalipse. Não vou entrar aqui em detalhe porque não é o objetivo aqui do estudo. Bom, 12, verso 12. Olha, presta atenção. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrar lá com os bois? Porque haveis vós tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna, certo? Bom, aqui Deus está dizendo: olha como está o coração de vocês. Vocês, por um determinado tempo, pediram o meu juízo, como se fosse vir para sanar o problema de vocês. Mas o coração de vocês está tão empedrejado, está tão rocheado, se tornou tão dura como uma rocha, que se você já viu o cavalo correr pela rocha, correr nos rochedos, não corre, não tem como, não flui. A minha justiça virá, mas o coração de vocês está tão endurecido que essa justiça virá amarga. Essa justiça será tão amarga como
águas, como a Lusna, né, seriam águas muito amargas. Então, essa amargura do meu juízo, sentida por vocês, é por causa de um coração empedrejado. Um coração que não se converteu enquanto era tempo. Um coração que não veio até mim, não me buscou enquanto havia tempo. E agora o juízo chegou. E agora tempo mais não há. Não sobrará. Você não sobrará. Entende? Aqui é a palavra dura do Senhor. Bom, verso de número 13. Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis, não nos temos nos tornado poderosos por nossa força? Vou para o 14. Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Ramate até a ribeiro da planície. Aqui encerra a leitura. Vou fechar aqui minha Bíblia. E aí o povo, nesse momento, vai dizer a Deus, mas não éramos tão poderosos, não seríamos nós para ser a luz aqui entre as nações? E Deus está dizendo, sim, mas te tornarei pequena, tão pequena como o próprio reino que virá oprimir vocês, que virá invadir a terra de vocês, que os levarão a cativeiro. Entende? Então Deus aqui faz uma dura crítica, né? E no verso 14, deixa eu pegar aqui novamente, porque eu levantarei esse povo chamado Assíria, né? E aí, 30, 45 anos após essa profecia de Amós, vem a Síria, realmente toma o reino do norte e leva muitos cativeiros. Então o juízo de Deus chegou. E nesse capítulo 6, Deus está mostrando um dos principais motivos pelo qual o juízo veio tão amargo, que é a ganância do povo, a ganância dos nobres, a ganância dos governantes, que evitou, que essa ganância endureceu o coração de tal forma que não assistiu os mais necessitados. Aí você pode se perguntar, mas os mais necessitados, por que pereceram no juízo? Ou por que passaram pelo juízo? Porque também pecaram. Pecaram com as suas idolatrias, pecaram com as suas práticas religiosas corrompidas, pecaram por não se voltar também ao Senhor. Certo? Então todos estavam indesculpáveis por passar pelo juízo. É como o apóstolo Paulo diz, nós somos indesculpáveis. Todos nós pecamos. Todos nós nos distanciamos da glória de Deus. Certo? Mas ainda há tempo de se converter, ainda há tempo de virar o coração a Deus, porque o livro de Amós é uma mensagem profética, sim, para aquele povo, mas para você e para mim é uma mensagem de esperança. Porque toda profecia na Bíblia Sagrada ela é procedida depois por esperança. Tá bom? Encerro aqui a leitura desse capítulo 6. Beijo no coração. Se você gostou, deixa seu comentário aí para eu saber que está gostando. E deixe seu e-mail no direct, mande para mim, para eu poder enviar para você a playlist com todas as lives aí, com todos os estudos. Capítulo a capítulo, versículo por versículo. Tá bom? Beijo no coração. Se você quiser, eu tenho aberto no Telegram. Bom, o que é Telegram? Telegram é como se fosse um WhatsApp. Também manda mensagem, é um aplicativo que manda mensagem, você pode criar grupos e tem um diferencial onde você cria um canal. E eu criei um canal no Instituto Sal chamado Evangelho Raiz. Quem faz parte desse canal? Aqueles que seguem aqui o Instituto Sal, meus alunos, que querem receber um conteúdo mais próximo. Normalmente eu coloco ali quase que diariamente todos os conteúdos, coloco alguns conteúdos extras, alguns conteúdos exclusivos só para esse canal. Então, se você quiser aprender um evangelho mais raiz, entre lá, tá bom? Evangelho Raiz, Instituto Sal, lá no Telegram. O link está aí na bio da página. É só você ir lá na bio da minha página aí do Instituto Sal e clicar no link que tem lá, você vai direto para o canal. Tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe você, abençoe seu dia e até quinta-feira que vem, onde iniciaremos então o capítulo de número 7. Um grande abraço e até lá.